Oi, gente! Agosto foi um mês em que eu fiz 9 leituras. Elas foram leituras boas, num contexto geral. Teve um livro que eu favoritei e eu vou panfletar muito nesse vídeo, mas também teve um livro que não me agradou tanto e eu vou compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. E antes de começar a falar sobre todas as minhas leituras, quero lembrar vocês que o link de cada uma delas está aqui na descrição desse vídeo, então se você se interessar por algum deles, já sabe, né? E o primeiro livro que eu vou comentar com vocês foi minha primeira leitura de agosto, que foi o livro Roteiristas do Amor. E nessa história nós conhecemos a Emma, que é uma personagem que ela sempre sonhou em ser uma roteirista renomeada de comédias românticas, mas sua vida nunca seguiu de um jeito que ela sempre sonhou, por conta de alguns acontecimentos familiares. Por outro lado, nós conhecemos o Charlie, que ele é o melhor roteirista que poderia existir. Só que agora ele precisa escrever uma comédia romântica e simplesmente não acredita mais no amor. Então é quando surge a oportunidade da Emma trabalhar com o Charlie e reescrever esse roteiro, e é quando tudo vai começar a acontecer. Esse foi meu terceiro contato com a escrita da Katharine Center e, mais uma vez, eu me diverti muito com a sua escrita. A autora sabe como apresentar personagens carismáticos, divertidos e conquistam bastante o coração, mas também que trata de outros assuntos nas entrelinhas de uma forma tranquila, fazendo com que a gente se envolva perfeitamente com tudo que está sendo apresentado. Minha única ressalva com esse livro é que eu senti que os diálogos ficaram um pouquinho repetitivos. Não sei se é uma característica da autora ou não, mas sempre que o personagem dizia algo, o outro meio que perguntava pra confirmar aquilo que havia sido dito, sabe? Então esse foi o único ponto assim que eu tenho de ressalva com essa trama. Exceto isso, Roteiristas do Amor foi uma leitura que me conquistou bastante. Me diverti em muitos momentos, amei a sinceridade dos personagens, suas personalidades, suas briguinhas sobre o que seria uma ótima comédia romântica, assim como o desenvolvimento dos sentimentos entre eles. Minha segunda leitura de agosto também foi mais uma comédia romântica, que foi o livro Um Romance Fora de Série. E nessa história, desde que Brie ficou divorciada, sem amigas e está desiludida por ter um encontro pior que o outro, ela passa todas as noites maratonando a sua série Conforto. Por outro lado, Josh, ele é um personagem que continua tentando lidar com a morte do seu pai e com a venda do bar que ele tanto amava. Ambos dividem um apartamento e ainda assim não são tão amigos por terem rotinas bem diferentes. Mas às vésperas da Brie completar 30 anos, ela tem apenas um único desejo: ter a vida perfeita, em que não importa o que aconteça, tudo precisa sempre acabar bem. É quando eles ficam presos dentro da série favorita dela. A Brie, ela já assistiu essa série inúmeras vezes, então ela sente que conhece os personagens e toda a cidade. Porém, conforme os dias vão passando e eles estão ali presos nessa série, ela acaba descobrindo que as coisas não são perfeitas como ela sempre imaginou. Que a cidade parece não ter evoluído, mesmo 15 anos após o cancelamento da última temporada. Já Josh, ele vai fazendo o possível para se adaptar a essa realidade, para a qual ele foi sugado sem entender o motivo. Na série, eles acabam tendo o papel de um dos personagens ali, ele como Flat e ela como Sloan. No caso do Josh, ele vai viver a vida ali do personagem, que ele parece levar uma vida que envolve aí em problemas, e o Josh vai tentar fazer o mesmo. Porém, essa cidade também tem um bar e ele acaba meio que se encontrando ali. E apesar de ter gostado de toda a trama, de ser uma história slow burn, eu senti que a autora poderia ter explorado um pouquinho mais algumas questões, principalmente os sentimentos dos personagens. Sei que eles vão descobrindo mais um sobre o outro, essa nova realidade, assim como eles descobrem mais sobre si, mas senti que ela poderia ter explorado um pouco além. Mas assim, o que eu mais gostei nesse livro é que mostra que muitas vezes a gente quer viver uma vida igual a série que a gente tanto ama, mas às vezes o que nós realmente precisamos está bem na nossa frente. Depois de ter lido duas comédias românticas, eu precisava de um livro que me emocionasse muito, e foi exatamente o que aconteceu, porque eu escolhi uma obra que me emocionou demais e ainda acabei favoritando, que foi o livro Como Alcançar o Sol. Nessa história nós conhecemos a Ella, que ela é uma personagem que ela retorna à pequena cidade de Juniper Falls 10 anos depois. Tudo que ela gostaria era de ter terminado o ensino médio sem ser notada. Porém, sendo irmã de um criminoso, isso fica difícil de se manter no anonimato. Por outro lado, nós conhecemos o Max, que também tem seus próprios fantasmas, e ele precisa lidar com a ausência da sua mãe, o alcoolismo do seu pai, fazer com que seu irmão gêmeo tenha a vida perfeita, e ele está sempre prestes a desmoronar. São dois personagens com momentos bem delicados em suas vidas, mas que têm seus caminhos cruzados, e a autora soube como trazer pequenos momentos de leveza na vida deles. Mesmo com tudo que estava acontecendo e que eles estavam enfrentando, quando eles estavam juntos, era como se só existissem os dois. Então, intercalado no ponto de vista de ambos, a gente se sente parte
parte dessa obra. Todos os sentimentos angustiantes que rondam a vida deles, a amizade de Max e ela que vai se intensificando, as consequências que enfrentamos por conta das escolhas de outras pessoas, e é uma trama que tem uma carga emocional muito forte, muito grande, e a autora soube transmitir perfeitamente bem isso ao longo dos capítulos. Como Alcançar o Sol foi um dos livros mais lindos e emocionantes que eu já li. Mesmo que em muitos momentos meu coração tenha ficado em milhões de pedacinhos, em outros eu estava sorrindo por conta do primeiro amor que surgiu em meio a essa escuridão, proporcionando esperança de dias melhores, mesmo quando tudo parecia ter perdido sentido, e o final foi como eles realmente mereciam. E essa é uma obra que eu recomendo demais para todo mundo que ama livros emocionantes, livros que conquistam imensamente o coração, mas eu deixo um alerta que é um livro que pode conter gatilhos por apresentar temas como assassinato, alcoolismo, bullying, tentativa de estupro e depressão. E aí, depois desse livro extremamente emocionante, eu sabia que precisava de um livro leve novamente, e foi quando eu falei, livros de cidade pequena são perfeitos para isso. Foi quando eu li Me Leva para Casa. Nessa história, o Gary, ele é um cantor famoso que está voltando para casa. Após ter passado anos lotando estádios ao redor do mundo, ele está determinado a se reconectar com a sua família. Por outro lado, nós conhecemos a Maddie, que ela deixou seus sonhos de lado para cuidar da sua mãe, e agora ela trabalha como garçonete na lanchonete local, e ela é irmã da ex-namorada de Gary. Intercalado no ponto de vista de ambos os personagens, nós conhecemos a Maddie e o Gray, que são de mundos diferentes e que tinham algumas coisas em comum. Apesar de um ter saído pelo mundo e vivido seu sonho, e a outra ter ficado ali na pequena cidade, ainda assim existia uma paixão forte pela música, e isso era uma coisa em comum entre eles. Essa conexão, o romance proibido, fofocas da cidade pequena, alguns conflitos familiares e alguns traumas do passado, era algo que estava me instigando muito em continuar essa leitura e entender mais sobre o passado dos personagens e os motivos que estava por trás do que estava sendo revelado. A única coisa que eu senti falta nesse livro é que a autora aborda alguns temas do passado da Maddie e alguns dilemas com a sua irmã, mas tudo foi desenrolado rapidamente, assim como senti falta de aprofundar em algumas questões familiares do Gary. E isso fez com que eu não me conectasse totalmente com a narrativa. Mas, exceto isso, foi uma obra perfeita para passar a tarde de uma maneira bem descontraída e que eu acabei gostando. E aproveitando que eu li esse livro, eu li a continuação, que foi Sempre Vou Te Escolher. Ele faz parte da série porque cada livro vai contar a história de um irmão diferente, porém pode ser lido de maneira independente. Nessa história nós vamos conhecer o Tanner, e após ele ter conseguido muito dinheiro por ter vendido a sua empresa, ele retorna para sua cidade natal e pretende continuar por lá. Por outro lado, a Savannah, ela trabalha como freelance e está feliz com a carreira que conquistou. Porém, após um acontecimento na vida da sua mãe, ela sente que é hora de voltar para casa, mesmo que por alguns meses. Tanner e Savannah, eles eram amigos, até namoraram, porém algo aconteceu que eles se separaram. E agora, 10 anos depois, eles vão se reencontrar. Então, intercalado no ponto de vista de ambos os personagens, a autora trouxe uma história que me cativou bastante, principalmente por apresentar alguns capítulos no passado, fazendo com que entendesse um pouquinho mais da trajetória de Tanner e Savannah, assim como explorou muito bem as questões familiares. Esse foi um ponto que acabou me conquistando mais do que o primeiro livro da série, porque a autora trouxe esses dilemas familiares, principalmente de Savannah, e como isso acabou mudando muito a sua vida, e como ela teve que lidar com todas as consequências das escolhas de outras pessoas, e além disso, apresentou um plot que me pegou de surpresa. Então, pra mim, Tanner e Savannah são aqueles personagens que mereciam essa segunda chance. Personagens que fizeram algo que acabou partindo seus corações, mas que agora, anos depois, mais velhos, souberam como lidar com algumas questões e estavam dispostos a amar novamente. E agora vem o momento em que eu falo pra vocês de um livro que não me agradou. Eu estou falando do livro Cole e Lila São Apenas Amigos. Nessa história nós vamos conhecer o Cole e a Lila, e são personagens inseparáveis desde a infância, sabem tudo sobre a vida um do outro, e sempre fazem tudo juntos, não passam um dia sem conversar. Porém, as coisas estão prestes a mudar na vida deles, porque o avô de Cole deixa pra trás um segredo devastador, e ele vê a necessidade de se mudar para Nova York para recomeçar a sua vida. Porém, como ele e Lila são bem apegados, ele jamais vai pedir para que ela mude com ele. E ela ama sua rotina na cidade pequena e não consegue se imaginar morando em outro lugar. Então, para que eles não se separem brigados e nem nada, eles terão aventuras juntos em Nova York, e é a partir desse momento que eles vão começar a perceber muitas coisas. E o livro tem exatamente uma coisa que eu gosto muito: amigos que se apaixonam. Tudo faria muito sentido nessa trama se os personagens fossem mais jovens. Aqui encontramos protagonistas de 38 a 39 anos, mas as situações que eles enfrentaram e as
suas atitudes não condiziam muito bem com a idade deles. E esse ponto acabou me incomodando durante a leitura. Além disso, a autora traz uma narrativa cheia de descrições, o que poderia ser algo muito bom. Mas ao longo dos capítulos, a Layla, ela é uma personagem que ela divaga bastante, e a autora acaba divagando demais isso ao longo da história, e eu acabei meio que me desconectando da trama por conta disso. E um outro ponto é que é um livro cheio de referências de séries e filmes, algo que eu amo e eu acho super válido colocar nas leituras. Porém, a autora colocou muitas referências e muitas delas só faz sentido pra quem realmente assistiu determinado filme ou série, sabe? Então assim, acho que isso pode acabar não fazendo sentido pra muitas pessoas. Então, pra mim, Cole Layla não funcionou. Eu achei uma obra cansativa, sem grandes acontecimentos, com personagens imaturos para a idade deles e que pareciam extremamente dependentes um do outro. Eu só continuei a leitura porque estava curiosa aí com esse segredo devastador do avô de Cole, mas que no fim acabou sendo algo bem linear. Agora vamos voltar a falar de leituras boas aqui, porque outro livro que eu li foi uma leitura que eu acabei me divertindo bastante, que foi o livro Amor com Todas as Letras. Nessa história nós conhecemos a Emily, que ela tem 27 anos e ela sonha com uma carreira criativa em uma cidade grande, mas no momento ela trabalha como recepcionista em uma oficina mecânica. E ela sempre se mantém positiva em relação a tudo. Por outro lado, o John, ele é o mecânico dessa oficina onde ela trabalha, e diferente dela, ele é um homem mais reservado, e pra ele a vida tranquila que ele leva na pequena cidade é perfeita, sem necessidade de mudanças. E aí, eles acabam meio que se conectando por conta de um joguinho de Odler, que é um joguinho ali de palavras, né, pra você descobrir as palavras diárias, e quando uma amizade inesperada surge entre eles. Eu comecei a leitura desse livro de uma maneira bem despretensiosa, pois eu sabia que seria uma história leve, divertida e capaz de deixar o coração quentinho no final. E foi exatamente isso que a trama me proporcionou. Eu gostei muito de como a autora desenvolveu a trama. Me diverti com as interações entre Emily e John e fiquei com vários sorrisinhos bobos. Afinal, ela é uma personagem radiante, que sempre acredita no lado bom das pessoas e adora ajudar todo mundo. Já ele se prefere se manter fechado, distante de relacionamentos. Só que conforme eles começam a conversar, eles vão percebendo muitas coisas e a história fica mais envolvente. Esse é aquele romance contemporâneo, delicioso de acompanhar, que mostra personagens opostos que aprendem muito um com o outro e percebem que muitas vezes o que sonhamos nem sempre corresponde ao que realmente queremos para nossa vida. Às vezes aquilo que precisamos está a poucos passos. Minha penúltima leitura foi um livro que é uma releitura de uma heroína da Disney. Esse livro está na minha estante desde o começo do ano e eu estava enrolando para ler, não sei exatamente o motivo, mas acho que agora foi o momento certo de fazer essa leitura, que foi o livro O Despertar da Fênix. E aqui, após o fim da guerra, a paz reina na China e agora a Mulan, ela dedica seus dias treinando grupos de mulheres em sua aldeia natal. Porém, quando Shang surge um convite para que ela vá até a cidade imperial e se torne a nova imperatriz, as coisas começam a mudar. Porque assim que ela assume o trono, fica claro que nem todos estão ao seu lado. E é a partir desse momento que a vida de Mulan tem uma grande reviravolta e ela começa a descobrir sobre uma magia antiga e misteriosa, além de precisar provar para todos que ela sempre esteve destinada a liderar. E eu confesso que eu comecei essa leitura sem grandes expectativas. O início do livro ele é um pouquinho mais lento, pois acompanhamos a rotina da Mulan em sua aldeia. No entanto, a partir do momento que ela se torna imperatriz, a narrativa fica bem envolvente e começam a acontecer muitas coisas. E o que mais me cativou nesse livro foi a questão do empoderamento feminino. Mulan já é uma figura de grande força, mas aqui fica mais evidente a sua capacidade de superar obstáculos, de se adaptar a uma nova rotina e, acima de tudo, fazer o possível pelo seu povo. Então, esse é um livro leve, com a tradicional pitadinha de magia da Disney, em um contexto histórico que se encaixa perfeitamente com a trama, tornando a experiência da leitura mais cativante. E para finalizar, minha última leitura foi um livro que está disponível no Kindle Unlimited e no Prime Reading, que é o livro Tudo Que Nunca Fomos. Nessa história nós conhecemos a Leia, que é uma jovem que vive o luto há mais de um ano. O acidente que levou seus pais deixou uma dor dilacerante. E por outro lado, nós conhecemos o Axel, que é o melhor amigo do irmão da Leia, e ele sempre esteve presente nos momentos mais difíceis, principalmente agora. Só que o irmão de Leia, ele precisa viajar a trabalho, então é quando o Axel decide acolhê-la em sua casa para ajudá-la nesse processo, para cuidar dela. O objetivo é que ele faça com que ela se reencontre e ela volte a ser aquela garota que ela era antes do acidente. Mas o problema é que os sentimentos podem falar mais alto. Narrado na perspectiva de ambos os personagens, o livro nos apresenta a dor da Leia, sua rotina, lembranças do passado e também um pouco mais de Axel. Tenta compreender
entender e lidar com todas essas mudanças em sua vida. Eu gostei bastante desse aspecto, mas em alguns momentos eu senti certas repetições durante os capítulos. Era como se nada tivesse evoluindo, sabe? Mas também senti que Axel poderia ter sido um personagem mais explorado. Ele é 10 anos mais velho que ela, ele tem uma vivência, teve outros acontecimentos em sua vida, e isso aparece no livro, mas de uma forma mais superficial, só que poderiam ter sido mais explorados. Acho que isso teria me conectado um pouco mais com os personagens. Quanto ao romance, eu posso dizer que não funcionou tanto pra mim. Talvez tenha sido pela diferença de idade deles, ou talvez tenha sido pela forma como isso foi construído, mas eu não consegui sentir química entre os personagens. Mas de qualquer forma, Tudo Que Nunca Fomos foi uma boa leitura. A trama, ela aborda assuntos importantes, traz um romance proibido, traz um age gay, é um romance slow burning, que mostra que às vezes é preciso deixar coisas acontecerem para que a gente possa descobrir os caminhos que a vida pode nos oferecer. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre as minhas leituras no mês de agosto. Como viram, foram leituras boas. Teve aí um favoritado, teve um que não me agradou tanto. Mas assim, num contexto geral, foram leituras boas, leituras que eu gostei de conhecer. Espero que vocês tenham ficado com vontade de conhecer também. E, por favor, dê uma chance para Como Alcançar o Sol. E se você já leu algum desses livros, deixe aqui nos comentários. E se ainda não, aproveite para me contar qual você ficou com vontade de conhecer e a gente conversa um pouquinho mais. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!